Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na sua gloriosa e infinita misericórdia, venha sobre você que está aflita, que está aflito, que está desesperado por um problema conjugal, um problema sentimental, ou um problema econômico, ou um problema de saúde, qualquer que seja o seu problema. Deus é Deus, Deus é grande. E porque Deus é grande, Ele só faz coisas grandes. E porque Deus é perfeito, Ele só faz coisas perfeitas. Porque Ele é único, não há outro Deus, não há deuses, não há outro Deus que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, a voz daqueles que o invocam, que pronunciam o seu nome, Ele vem e se faz presente. Amiga e amigo, essa é a fé que Deus nos tem dado. A fé de dependência total, completa, incondicional dEle. Ele vai cuidar de você. É o que está escrito. Lançai sobre Ele, quer dizer, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade. E Ele cuidará de vós. Essa fé, obviamente, é uma fé inteligente, mas é uma fé arrojada, é uma fé corajosa, porque a pessoa que confia espera, ela aguarda, ela fica esperando, na expectativa de que Ele, Deus, venha atender a sua necessidade. Porque Ele sabe de todas as coisas. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo? Deus sabe de todas as coisas. Jesus disse isso. Vosso Pai Celestial sabe de todos, tudo que você precisa. Lembra quando Jesus disse, qual o pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão uma pedra? Pois bem, Ele é Pai de verdade. Ele é Pai daqueles que nasceram do seu Espírito, nasceram da água e do Espírito Santo. Aqueles que confessam, têm confessado, têm confessado e vencido o pecado por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que temem a Deus, são guardados, são abençoados, são protegidos. Eu estava lendo ontem, interessante, muito interessante mesmo, a passagem que o faraó chegou para as parteiras hebreias e falou, olha, quando nascer menino, vocês matem. Quando nascer menina, deixa viver. Então, as parteiras, quando nascia menino, elas não matavam, porque elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus. Elas ouviram falar de Deus. Elas tinham conhecimento do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Mas elas não o conheciam. Mas só por conta desse temor, o temor que elas manifestaram para com Deus, diz o texto sagrado que Deus as acudiu, que Deus as abençoou, que Deus as guardou. Então, minha amiga, Deus vê quem é temente a Ele. Ele conhece aqueles que o temem. Porque quando a pessoa teme a Deus, ela manifesta a fé. Você, pelo fato de você temer a Deus, de não viver no pecado, de não andar no pecado, de não continuar no pecado, é essa fé que agrada a Deus. Não é aquela fé de meia boca, não. Aquela fé que a pessoa diz assim, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu faço caridade, mas paralelamente
vive no pecado. Não, essa fé não funciona. Essa fé, você não pode contar com Deus nesse aspecto. Se você é aquela criatura que tem confiado em Deus, você é uma pessoa temente a Ele e, consequentemente, Ele vai te honrar. É o que diz o texto sagrado. Ele vai te honrar. Ele vai honrar essa fé que você tem aí. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, que Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte. Essa é a maior bênção. Até lá.